Hoje é o Dia do Médico Veterinário. Para falarmos sobre essa profissão, vamos receber aqui no estúdio a médica veterinária, a doutora Tatiana Durlo. Tatiana, muito bem-vinda. E assim, te parabenizando, eu quero parabenizar todos os médicos veterinários, né? Que, como eu falei lá no Balanço Geral, cuidam desses serzinhos que são parte das nossas famílias, de quem tem pet, isso. Mas que é uma profissão que vai muito além disso, muito né? Além disso. Boa tarde, explica pra gente um pouquinho só sobre esses setores que a profissão abrange. Isso, boa tarde então, boa tarde a todos em casa. Essa área é uma área realmente muito abrangente, né? Então, além dos pequenos animais, né? Então, veterinários que trabalham com grandes animais, aves silvestres, mas é muito além disso, né? Fiscalização, na alimentação, inclusive, né? Como também em agroindústria, na inspeção sanitária. Então, essa área é cada vez aumentando mais. Tipo, do campo, né, até a nossa casa. Até a nossa quando casa. Você falou de inspeção ali, para quem, né, não conhece, a carne que a gente consome precisa passar por uma inspeção veterinária, né? Então, assim, é um campo bem vasto, né? Muito grande. Tá, agora focando porque a gente te convidou para falar aqui, que é sobre os parasitas, né, nos nossos pets. Quais são os principais, os mais comuns, ou primeiro os mais comuns, que mais afetam os nossos animais? Tem muitos parasitas, né, que eles têm como os cães e gatos, por exemplo, é o hospedeiro principal. Mas isso não quer dizer que ele não vá causar doenças nos humanos, né? Mas tem alguns muito comuns, como as pulgas, os carrapatos, né, que eles, além de causar problemas nos animais, eles causam em nós também, como coceiras, dermatites, transmissão de vermes também, alguma coisa, ou doenças mais graves, né, como o carrapato, por exemplo, pode transmitir a febre maculosa para nós. Né? Então... E como fazer a prevenção? Eu sempre digo assim, a prevenção ela é sempre mais barata do que a parte curativa, né? Então, a prevenção, ela se refere a vermifugar os animais frequentemente, a utilizar antiparasitários, né? Também mensal ou trimestral, dependendo do produto. Se o animal passeia mais ou passeia menos, então, né, fazer isso de forma um pouquinho mais acentuada. As caixinhas de areia, por exemplo, do gato, né, ser limpas frequentemente, lavar as mãos após brincar com os seus animaizinhos, né? E essa parte de higiene também é muito importante. Tatiana, assim, né, você falou desses cuidados que a gente tem com os nossos pets, né? E agora você falou das caixas de areia de gato, mas assim, quando a gente leva os nossos pets para passear, ou que às vezes eles dão aquelas voltinhas na rua, tem uns que são mais obedientes, que vão e voltam, né, que não é o caso do meu, mas assim, né, se tem contato com outros animais, ou se eles vão num terreno meio abandonado, corre algum risco também? O risco sim, né? Mas se ele estiver protegido, o risco é muito menor. Tá. Né? Inclusive hoje em dia tem no mercado algumas coleiras que são, elas fazem uma repulsão dos insetos, né? Então você utiliza elas e os insetos não chegam perto, porque tem umas que eles precisam picar para que possam morrer, né? Mas as outras não. Outras coleiras existem e eles não precisam nem chegar perto para não ter problema. E quando a gente, né, muita gente hoje usa das creches de animais, né, hotel, quando precisa viajar, qual o cuidado que a gente deve ter né, nesse ato, né, de deixá-los nesses ambientes? Isso, pensando sempre assim no bem-estar do animalzinho, né? Porque quando você troca ele no ambiente, por exemplo, ou numa creche ou num tempo que ele vai ficar fora, né, numa hospedagem e tal, a imunidade dele é sempre o principal, né? Então, além de vacinação em dia, além de vermifugação e os antiparasitários em dia, né? Pensar sempre na imunidade dele. Então, uma alimentação de boa qualidade, isso é importantíssimo. Ou produtos que façam com que eles tenham uma melhor imunidade nesse período, né? Porque é um período que eles na cabecinha deles, eles foram abandonados, né? Eles foram deixados de lado, né? Então, isso influencia muito na saúde do animal. Tá. E os cuidados, porque, né, por exemplo, os lugares que eu conheço sempre pedem a carteirinha. Sempre. Isso é fundamental. Fundamental. Ter tudo em dia é fundamental. Inclusive, tem vacinas que são obrigatórias e outras que não são. Então, é fundamental ter todas as vacinas, né? A vacinação é importante para o seu pet, né? Para o seu bebê. Tatiana, tem algum parasita que, por exemplo, ele não... O animal, por estar imunizado, vacinado, não vai atingir o animal, mas se ele trouxer para o humano, pode acabar acontecendo alguma coisa? Ou se ele tiver já com essa vacinação em dia, a gente pode ficar mais tranquilo? Existem alguns parasitas, por exemplo, né, que são alguns endoparasitas que nós falamos. Vou dar o exemplo da giardia, por exemplo, né, em que as vacinas elas não são 100%.
elas são um pouco menos de 100%. Então, elas ainda podem estar transmitindo. Mas isso ainda é bem controverso, assim, sabe? Então, sempre digo assim, vacinação é ainda a parte mais barata e que vai proteger o seu animalzinho, né? E nos proteger também. Pois é. E ela serve para afastar os bichinhos, os parasitas? Ou, por exemplo, se pegar nele, vai picar, fazer alguma coisa e não vai acontecer nada? Assim, a parte física, né? Você refere a pulga e carrapato? Isso, principalmente esses. Isso. É que assim, ó, tem medicações que elas atuam, elas ficam na corrente sanguínea, né? Ou na camada de gordura, enfim, na pele. E aí a pulga precisa picar, ou o carrapato precisa picar, e aí ele morre. Ele vai ser picado? É isso, mas ele precisa ser picado. Né? E existem outros produtos no mercado que eles não precisam picar, eles fazem essa repelência. Então, existem muitas coleiras hoje em dia que fazem essa repelência. Então, por exemplo, os flebótomos, mosquito da leishmaniose e tal, né? Então, eles fazem uma repelência, então eles não precisam chegar, não precisam picar, até porque se eles picarem, eles já infectam o animal. Né? Tá, então, e como escolher o melhor? Conversa com o veterinário? É porque assim, eu sempre digo assim, cada animalzinho é um animalzinho, cada família é uma família, né? Então, às vezes, o que fica melhor para você, para o seu pet, para sua família, não é o melhor para minha família e para o meu pet. Porque hábitos diferentes, né? Passeios ou rotina, cotidiano diferente. Então, assim, cada animalzinho, cada família tem que ser tratada como único. A gente fala frequentemente aqui com o pessoal das ONGs, né? Ou das entidades que ajudam a controlar os animais de rua, né? Para parar de se proliferar, né? E para não terem doenças. Como que é o contato nosso com esses animais? Como que devem ser os cuidados, né? Por exemplo, achei um cachorrinho abandonado na rua, quero ajudar. E tem um outro pet em casa, né? Isso também tem que ter um cuidado bem grande, né? Tem que ter sim, sabe? Então, o ideal, vamos dizer, se a gente achei um animalzinho na rua, primeira coisa, leva para o veterinário, tá? Primeiro antes de levar para casa, né? Antes de levar para casa, porque a gente não sabe se tem ectoparasitas que vai passar, ou se tem endoparasitas que pode passar também, ou algum outro tipo de doença, virose ou coisas assim, né? Que podem estar prejudicando o seu pet em casa. Então, seria a melhor coisa, leva para o veterinário, faz uma consulta, faz um atendimento, né? E aí, nessa conversa, a gente consegue entender um pouquinho melhor o que é necessário para ele e que melhor se adapta à tua rotina. Tá certo, Tatiana Durlo, obrigada pelos esclarecimentos, e eu acompanho um pouco a rotina de uns veterinários aí, e aí eu sei que estudam tanto, né, que eu digo assim, acho que os médicos veterinários estão estudando mais que os médicos de humano, né? Parabéns pelo dia, um abraço a todos os veterinários mais uma vez, não sei se quer deixar a tua mensagem também. Sim, eu quero agradecer muito a parabenizar todos os médicos veterinários, né? Eu sempre falo assim, nós somos uma família, né? Como irmãos brigamos, mas somos uma família. E queria parabenizar especialmente os veterinários que trabalham comigo, né? Sim. Que é a doutora Analícia, a doutora Camila e a doutora Amanda, que a gente está sempre junto nessa caminhada. Que legal, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. E volte sempre. Tá ótimo, obrigada.